Pluto, um dos animes mais aguardados desse ano, uma história nostálgica sobre a obra clássica que, apesar de antiga, mostra temas complexos e dilemas cotidianos que nós, em 2023, estamos vivenciando com a evolução das inteligências artificiais. Pluto combina uma qualidade de animação incrível, uma direção excepcional e, é claro, uma história muito bem escrita, aproveitando de maneira magistral de todos esses artifícios. Nesse vídeo, eu quero te dizer, sem spoilers, o porquê você deveria assistir esse anime incrível. Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse e vem comigo saber o porquê Pluto é uma obra-prima. Pluto contou com um grande time de direção, conhecidos por obras famosas como My Hero Academia, Blue Exorcist, Akame ga Kill, Dororo, além do autor da trilha sonora de JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean e Pichu Pass. Dessa forma, o anime apresenta uma animação impressionante e uma trilha sonora perfeita. Ele está disponível na Netflix completo e é composto por 8 capítulos. Sua história é uma adaptação da obra de Naoki Urasawa, autor de Monster. História essa que se originou do mangá de Pluto, feito no ano de 2013 e finalizado em 2009, e faz uma releitura de um dos arcos de Astro Boy, série de mangá escrita lá em 1952 e finalizada em 1968, de autoria de Osamu Tezuka, dito por muitos como o deus do mangá, pois sua obra foi a primeira adaptação para a série animada popular da televisão japonesa. Introduziu, então, a estética que posteriormente se tornou o que a gente conhece como anime. Porém, como a história recebeu traços e linguagens de Urasawa, e pra quem já viu Monster sabe do que eu tô falando, ela ganhou uma abordagem muito mais séria, característica do autor, transformando um arco de Astro Boy, que era uma série shonen direcionada para jovens, em uma obra de revista seinen, direcionada a um público mais adulto. Mas Arthur, no que se baseia Pluto? A história se passa em uma sociedade futurista, onde robôs com inteligências artificiais fazem parte da sociedade, sendo reconhecidos como seres vivos, dotados de direitos, assim como os seres humanos, convivendo normalmente com todo mundo, possuindo trabalho, família e filhos, simulando todos os trejeitos e modos de vida dos humanos, como alimentação, reações e sentimentos. Essa convivência não se limita somente a robôs de última geração com aparência humana, mas também aos designs metálicos, antigos, muitos deles até obsoletos. Dessa forma, graças a esse convívio, se originou um código de ética de comportamento e proteção aos robôs, sendo constantemente apresentado situações na obra de forma explícita e também subentendida sobre a questão existencial desses seres, se elas são ou não conscientes, se elas podem ou não sentir emoções, se são meras ferramentas para fins como, por exemplo, armas de guerra, ou se são muito mais do que isso. Embora seja uma animação sci-fi futurista, o background da história nos traz questões que nos convidam a essas reflexões, enquanto o enredo da história principal, uma investigação intrigante e emocionante, se passa durante os capítulos. A história tem um desenvolvimento lento inicialmente. Nessa sociedade, existem 7 robôs avançados. Um deles é conhecido por sua bondade, carisma e por seu desempenho na preservação do meio ambiente e paixão pela natureza, sendo considerado ainda um símbolo de inspiração para muitos no mundo. Porém, ele é misteriosamente assassinado, sendo encontrado em uma posição e adornos que lembram chifres, iniciando assim uma grande investigação, sendo colocado a cargo de um dos principais personagens da animação, o detetive da Europol. Existe um robô integrante desse grupo de 7 robôs avançados. Por mais que os personagens da obra original, como Atom, o Astro Boy, Dr. Tema, Professor Oshinamizu, Uran, fazem parte da trama, não são essencialmente o foco da história. Conforme os capítulos se passam, ocorre o desenvolvimento da trama, que a cada capítulo se torna incrivelmente mais interessante e misteriosa, nos apresentando fatos, peças do quebra-cabeça ligados ao passado da trama, relacionados a conflitos entre países envoltos em uma guerra do passado. Guerra essa que trouxe consequências para o presente vivido pelos personagens, principalmente para aqueles que participaram dela, nos mostrando seus traumas e sua percepção de mundo após a guerra, fatos esses que se moldam em uma resolução surpreendente no fim.
Durante o enredo, é-nos apresentado outras histórias ligadas ao arco principal, que são fundamentais para a compreensão da obra e o ganho de carga emocional e impacto dos acontecimentos. Esses trechos nos mostram os dilemas da vida dos robôs, seres esses dotados de inteligência, figuras praticamente humanas, a tal ponto que nos convidam e nos fazem se colocar no lugar deles. Muito mais que isso, elas geram empatia pela situação vivenciada por eles. Afinal, qual é a diferença entre uma máquina e um ser humano? Sentimentos são inerentes aos seres humanos ou podem ser ensinados? E se esse último for o caso, seria possível ensinar isso a uma inteligência artificial? Elas seriam capazes de sentir? Agora imagine se isso fosse possível. O fato da inteligência artificial sentir ódio, dor, raiva, tristeza, seria uma evolução ou um retrocesso da tecnologia? Ou ainda, seria a inteligência máxima você ser capaz de sentir tudo isso, mas também ser capaz de dosar esses sentimentos? Questões como essa são implícitas na história, nos mostrando a verdade, o lado de cada um dos envolvidos, trazendo essa complexidade à tona e reduzindo a uma questão que é muito clara nas obras de Urasawa. Bem e mal é uma questão de perspectiva da situação. A verdade é muito mais complexa do que preto no branco. A animação corrobora e muito para destacar esses conceitos, juntando elementos 2D e 3D de forma incrível, atribuindo recursos contemporâneos de animação a uma obra clássica. Para quem acha que a nostalgia se perdeu nisso tudo, se engana, pois devido à experiência da direção com obras dos anos 90 e a animação de vários outros clássicos e filmes do estúdio Ghibli, a nostalgia é preservada, mesmo com toda essa modernização. Fugindo um pouco dessas camadas da obra e questionamentos existenciais, as cenas de ação são impressionantes, as batalhas são muito bem animadas, misturando os elementos anteriormente citados de forma magistral, dando uma dinâmica aos personagens da obra. Então, se me perguntasse o que esperar de Pluto, eu diria uma aventura. Uma investigação que te leva aos mais diferentes cenários possíveis, e muitas vezes refletem em uma linguagem filosófica e poética a realidade do nosso mundo. Desigualdades, guerras, preconceitos e empatia são temas aprofundados nessa obra. Em um mundo de Atom, um dos personagens mais queridos e nostálgicos da história dos animes. Embora seja um dos principais personagens da obra, é apenas mais um dos elementos de roteiro que envolve uma crônica que não te deixa sair da frente da tela até você saber o fim da história. Galera, isso foi apenas um resumo de tudo que você vai experienciar em Pluto, essa animação incrível. Então assiste lá e me conta como foi aqui depois nos comentários. Não se esqueça de conferir sua inscrição, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, fui!